Será que tudo isso que falam por aí sobre os portugueses é verdade? Porque tem muita coisa até que é ruim. A gente vai falar pra vocês nesse vídeo. E é hora de mais um super vídeo aqui do seu canal Maximizar. Se você está assistindo pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui, meu nome é Max, minha linda esposa Lívia. Olá! E esse é o canal Maximizar que te conta praticamente tudo que você precisa saber se em algum momento da sua vida você pretende morar em Portugal. E hoje é um assunto sério, né? Nesses mais de 4 anos que a gente tem de vivência em Portugal, a gente já ouviu muita coisa. Tanto antes de ir para Portugal, como depois de estar morando em Portugal. E muitas dessas coisas são ruins, coisas que assustam um pouco, podem até te fazer repensar todo o processo de se mudar para Portugal, coisas sobre os portugueses. E nesse vídeo a gente vai te contar 5 dessas coisas que são mentiras. A verdade é, são mentiras, não existem, isso é coisa que alguém teve uma experiência ruim, começou a passar para todo mundo e generalizou o negócio de uma forma que chegou até você, como se fosse uma verdade absoluta. E a primeira coisa que falam muito, que com certeza você já ouviu, é: todos os portugueses são grossos. Eles são, Max? Obviamente que não. Você, quando faz uma generalização dessa, principalmente uma coisa pejorativa para os portugueses, é sempre muito perigoso. Então, claro, a gente já ouviu isso também. Antes, a gente já ouviu de brasileiros que estavam morando em Portugal e falaram isso. Então, antes de falar qualquer coisa, a verdade é a seguinte: se você nunca morou em Portugal, pelo menos alguns meses, e eu tô sendo conservador falando alguns meses, tá? Mas se você nunca morou em Portugal, você não tem capacidade de falar que todos os portugueses são grossos. Simplesmente não tem, não dá. Você não teve essa experiência de vivência com os portugueses para fazer essa observação. A gente já teve, a gente conhece muita gente e a gente tá aqui falando para você. Obviamente é a nossa experiência baseada no que a gente viveu e no que todo mundo que conhece a gente e que a gente respeita, isso é importante, também falam. Isso não existe. O que pode acontecer é uma diferença cultural e também, obviamente, claro que tem portugueses que são grossos, assim como brasileiros que são grossos, chineses que são grossos, americanos que são grossos. É do ser humano, tá? Não é uma questão de nacionalidade. Agora, existe muita diferença entre as culturas, né? A brasileira e a portuguesa. Então, uma coisa que para você, brasileiro, pode ser vista como grosseria, para os portugueses é corriqueiro, é o que acontece, é como eles interagem normalmente. Vamos dar um exemplo, Lívia? Você tem alguma coisa? O que a gente nota, assim, que a gente nota que alguns talvez são mais fechados, falam um pouco assim mais ríspidos, mas não é grosseria. Às vezes eles estão trabalhando muito rápido e aí querem te atender também, e aí você entende como grosseria, porque um brasileiro ele ia parar tudo, ia falar: não, vem cá, meu amigo, então vamos conversar. Que talvez para alguém de outra nacionalidade também veja o brasileiro como: pô, peraí, o cara aí agora vai ficar de bate-papo ali com outro em vez de vir falar comigo. Sei lá, tô chutando alguma coisa aqui. Mas foi como o Max falou. A grosseria é da pessoa, não é da nacionalidade. Não é porque eles são um pouco mais fechados ou falam um pouco mais ríspidos que a gente tem que falar que os portugueses são grossos. Isso não existe, é da pessoa. A segunda mentira tem um pouco, é relacionada com o que a gente acabou de falar, mas é mais específica. Quem é que nunca ouviu falar? Portugueses não gostam de brasileiros. Portugueses são muito preconceituosos em relação ao brasileiro. Acho que todo mundo já ouviu isso uma hora ou outra da vida quando pesquisou sobre os portugueses, não é verdade? Só que o detalhe também é, ao mesmo tempo que as pessoas falam que os portugueses têm preconceito com os brasileiros, tem um monte de brasileiros de família portuguesa e tem um monte de português de família brasileira. Que ideia é essa de ficar falando que um tem preconceito do outro? Então vamos lá, vamos revisar o que a gente falou. Existem portugueses preconceituosos? Sim. Existem brasileiros preconceituosos? Sim. Chineses, americanos? Sim, o preconceito existe em qualquer lugar do mundo. O que acontece é, alguns portugueses com certeza ficaram um pouco mais de receio em relação a brasileiros, principalmente pelaquela onda de imigração que aconteceu dos anos 80, 90, que, convenhamos, os brasileiros fizeram muita cagada em Portugal, né? Alugaram apartamento, não pagaram, destruíram apartamentos, faziam um monte de besteira. Então, naturalmente, os portugueses ficaram mais receosos, eles têm que tomar, né? Tiveram que começar a tomar cuidado aí depois dos anos 90, início dos anos 2000, e muita gente ficou com isso na cabeça, muitos portugueses. Então, o primeiro contato, aconteceu com a gente algumas vezes, o primeiro contato às vezes não é legal, os portugueses estão com o pé atrás e tal. E aí você acha que o português está sendo grosso com você também. Exatamente. E o que acontece? Com o tempo você vai mostrando para esse português que estava com receio
que não, que você não é... Assim como a gente não generaliza os portugueses, eles também não podem generalizar os brasileiros. E você prova pra eles, através de ações e convivência, que nós somos sim um povo legal que tá em Portugal pra agregar e não pra roubar, nem pra fazer nada prejudicial ao povo português. E o português que é inteligente vai perceber isso, ele percebe isso rápido. Então não faz sentido você achar que todo português tem preconceito com o brasileiro, todo português trata o brasileiro mal. Tem muito brasileiro que também é sem noção, que não respeita as regras em Portugal, que faz barulho, que fala alto, coisas que a cultura portuguesa não está acostumada. Então aí o português ele dá uma resposta um pouco mais atravessada, ele grita no comércio para você falar mais baixo e tal. Aí o brasileiro que não tem o bom senso de diferenciar isso vai achar que é preconceito, vai passar para a turma dele, vai passar para o grupo de WhatsApp da tia e essa coisa vai se espalhando que nem um câncer. Então muito cuidado com generalizações. Se você aceita que todo português é preconceituoso em relação a brasileiros, você também tem que aceitar que toda brasileira, mulher brasileira é p... e que todo homem brasileiro é ladrão. Se você aceita essas duas verdades, então, meu amigo, caso perdido já, nem me interessa muito o que você vai fazer da tua vida. Mas cuidado com essas generalizações, são muito perigosas. Outro mito sobre os portugueses, outra mentira que a gente escuta muito no Brasil é: sempre quando a gente fala sobre Portugal, sobre a terrinha, vira alguém e fala ora pois, pois. E aí a gente vai pra Portugal achando que todo português fala ora pois, pois. Pois não. Quantas vezes a gente ouviu um português falando ora pois, Lívia? Eles não falam ora pois, pois. Eles não falam assim. Eles falam muito opa. Isso eles falam muito. E pois, né? Pra concordar, Pois. Mas ora pois, realmente... Isso. Pois, eles falam muito. Agora, ora pois, pois. Não, isso é invenção, isso é uma brincadeira. E ninguém sabe da origem, né? Como é que isso apareceu? Por que ora pois? Eu não sei. Se você souber, até deixa aqui nos comentários, mas a gente não sabe. Opa, vamos parar de inventar essas coisas e seguir a vida agora. Pois, a quarta falácia é dizer que portugueses não falam inglês. Agora, a origem desse mito, dessa mentira, eu até entendo, porque vamos combinar, quem conhece aqui os vizinhos de Portugal, Espanha, França, até a Itália, que está um pouquinho mais para longe, o nível de inglês nesses países é muito ruim, igualado aí com o brasileiro. O brasileiro acho que são 5% que são fluentes só em inglês. Espanha, França, Itália também o nível é ruim. Então, meio que, sei lá, acharam que portugueses também não falavam inglês, o que é uma baita mentira. Os portugueses estão entre os que mais falam inglês na Europa. Claro, dos países que não tem inglês como língua nativa. E falam bem, viu? A gente notou isso muito rápido em várias situações. Primeiro nos comércios, quando a gente entrava, que a gente ouvia, né? Tem muito turista, principalmente no Porto e em Lisboa. Muito turista falando com comerciantes. E os comerciantes de lojas assim que nem são falando nada... Falando inglês fluente, falando inglês normal, batendo papo. Pausado. Coisas que no Brasil, pra gente, é muito raro. A gente às vezes ouve um $2, $3, $5, no... Mas lá a gente sentiu que o pessoal... Eu lembrei agora daquele técnico que falava my friend, time que have good player. Joel Santana, time que have good player. No Brasil é mais ou menos assim, no comércio pelo menos a gente nota. Em Portugal a gente percebe que as pessoas sabem falar inglês. Elas estão acostumadas a lidar com pessoas que falam inglês. Então aprenderam, ou na prática, não sei, mas o nível de inglês em Portugal é muito bom. O que eu acho interessante é, os portugueses falam inglês muito bem. Mas eles também têm dificuldade em falar inglês em alguma coisa. Claro, também é segundo idioma, é um outro idioma, né? Então, a gente, como professor, lá a gente notou também que as dificuldades em aprender inglês são diferentes para os portugueses e para os brasileiros. Foi uma adaptação que a gente teve que fazer como professor de inglês em Portugal, que foi divertido, foi interessante perceber as coisinhas. E esse seria o meu segundo exemplo de quando a gente percebeu, dando aula de inglês em Portugal. A gente percebeu que o nível é bom. As turmas de inglês avançado, realmente os alunos conversam, batem papo. Enquanto no Brasil a gente já deu aula para várias turmas avançadas que as pessoas têm dificuldade de se comunicar ainda. Então, esqueçam isso. Em Portugal, o inglês é falado tranquilamente, na maioria dos casos, claro, que também é aquela coisa de generalizar, né? Mas normalmente sim, o inglês é tranquilo em Portugal, o que me faz lembrar você que aprender inglês é super importante. Então, se você vai morar em Portugal, vai trabalhar em Portugal, o inglês tem que estar afiado. E com o seu inglês já afiado, você precisa saber mais um outro idioma, tá? O inglês, assim, é aquele que você já tem que chegar lá fluente. E aí também você sabe falar espanhol, francês, alemão, italiano, algum outro idioma. Porque afinal de contas está na Europa, então eles sabem sim falar às vezes mais do que inglês. Fala inglês e espanhol fluentemente. Inglês, espanhol e um pouco de francês. Então tem que já ir para Portugal para morar, já sendo fluente no inglês para arrumar um emprego melhor. E se esse assunto de falar inglês tá meio assim para você, fica até o final do vídeo que a gente vai te contar uma novidade. O nosso quinto assunto tem a ver com a aparência da mulher portuguesa. Lívia,
Você notou que todas as mulheres portuguesas têm um bigodão? Você já ouviu alguém falar isso no Brasil, né? Que toda portuguesa tem bigode. Olha, eu vou te falar. Não tem bigode nenhum, não tem bigode. Isso aí eu não sei. Acho que na época de Dom Pedro, naqueles quadros clássicos que a gente vê pintado, que a mulher tinha um bigodinho. Aquele eu acho que buço. naquela época, que ninguém tinha cera, ninguém sabia de depilação, que ficou essa fama. Porque não tem. Que história é essa de que mulher tem bigode em Portugal? Não tem. Elas são lindas. E, aliás, uma vez eu abri a porta pra carteira que interfonou lá pra entregar a correspondência. Quando eu abri a porta, eu achei que era a Cinderela que tava me entregando a carta, porque a mulher era linda. Então, não, as portuguesas não têm bigode. E pra quem ficou até o final, Lívia, qual é a novidade que você queria falar? A novidade é, muitas pessoas sabem que nós somos professores de inglês. O Marcos já deu uma aposentada, digamos assim. Eu tirei uns anos sabáticos aí. E a novidade é, eu voltei a dar aula de inglês 100% online. Então, se você quiser ter aula comigo, manda e-mail pro canal Maximizar, que eu vou entrar em contato com você, passando todas as informações. E quem sabe, eu posso te ensinar inglês para você se mudar para Portugal e já ir fluente. Então, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, beijos. Tchau, tchau.